Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui é o professor Paulo Hayashi. Nós vamos tratar hoje de um super tema que é resiliência ou a capacidade do ser, a capacidade do corpo suportar as pressões e voltar a uma normalidade. Nós podemos dizer sem sombra de dúvida de que dentro dos vários temas, a resiliência é um fator chave para que um bom líder, para que um bom gestor consiga superar os obstáculos, consiga superar as dificuldades. E por isso nós vamos fazer uma super aula e com algum trabalhinho, com um desafio para vocês aí no final. A resiliência, ela é um conceito empregado ou emprestado da física, da área das engenharias, que é justamente essa capacidade de suportar e voltar o corpo, tá, a uma normalidade depois de sofrer a pressão. No caso clássico aí é a questão da mola, né? De você apertar a mola e depois que você para de apertar que ela volte a uma condição de normalidade. Tá? E esse conceito físico hoje ele é muito utilizado na nossa área de sociais aplicadas justamente pelas dificuldades, pelos contextos muitas vezes não favoráveis que nós enfrentamos. Dentro da metáfora humana, vamos assim dizer, uma cena clássica que ganha importância no cenário de resiliência é a questão das videiras ou dos pés de uva. Tá? A videira talvez seja um grande exemplo de resiliência, justamente por essa capacidade de suportar climas ou condições extremadas e mesmo assim ainda dar uma boa uva, que essa uva se transformará num bom vinho. Tá? Nós temos condições de dizer que para que exista boas uvas, para que exista bons vinhos, a videira tem que estar num lugar com certas dificuldades, justamente porque são essas dificuldades que vai fazer com que a videira desenvolva o sistema radicular dela, ou seja, o sistema de raiz. E eu separei três cenas bem interessantes de videiras em três momentos distintos. Tá? Então essa primeira cena aqui estão as videiras em período de outono, tá? Ou seja, acabou o verão, começa a vir então os primeiros ares mais frios em direção ao inverno, né? Aqui nós estamos ainda no outono. As videiras começam a mudar as folhas por um tom mais avermelhado. Das videiras no outono, elas sabem que logo em seguida vai chegar o inverno. Ela precisa se preparar bem para o inverno. Tá? Que no inverno as videiras elas perdem totalmente as folhas e fica um cenário bem desolador. Fica um cenário assim bem, parece triste, um cenário bem de filme, de um filme de terror ou um filme mais triste. O que é interessante é que na verdade a videira está em uma condição de desenvolver forças internas que vão fazer com que ela suporte esse inverno, suporte essas baixas temperaturas, suporte climas difíceis. Tá? E junto com a videira, junto com a questão do vinho, vem muito essa questão, a metáfora de ir se melhorando ao longo do tempo. Tá? Então, mesmo a questão da videira, a questão da uva, do vinho, o vinho tinto ele vai se melhorando ao longo do tempo. E justamente são essas condições inóspitas, essas condições difíceis que vão fazer com que a videira consiga desenvolver aptidões para essa boa uva, para essa boa colheita, para que se possa fazer um bom vinho. E de certo modo essas condições inóspitas, hostis, vão fazer com que o ser humano também consiga enfrentar situações de forma, claro, alguns de forma positiva, outras nem tanto, mas aqueles que realmente suportarem as dificuldades, suportarem as pressões e conseguirem fazer essa superação, com certeza eles vão conseguir acumular boas experiências, acumular boas aprendizagens, desenvolver a inteligência, tá? Então essa é como se fosse uma superação de um obstáculo, tá? E assim como na videira,
tá? O ser humano que consegue superar esses obstáculos consegue ter uma vida com mais sentido, com mais orgulho, com mais satisfação interna, vamos dizer. Tá? Então, a videira é um bom exemplo de resiliência, de capacidade de superação, de enfrentar com condições o outono, o inverno, até a chegada da primavera e do verão, onde realmente os frutos se desenvolverão e realmente ficarão doces para poder ser aproveitado em outros momentos. Tá? Então, a resiliência é essa capacidade de superação, essa capacidade de descoberta dos seus pontos fortes, descoberta das suas fortalezas interiores, descoberta de como que isso pode fazer enfrentar as dificuldades externas e o contexto. Dentro das teorias de relações humanas, de gestão estratégica, tá? Uma que se desenvolve muito é de um psicólogo alemão chamado Kurt Lewin. Tá? E o Kurt Lewin ele desenvolve trabalhos, principalmente na década de 20 e 30 e início da década de 40, e ele faz uma questão chamada teoria do campo de força, ou teoria do campo, onde o comportamento é uma função da pessoa com o meio ambiente. Tá? Então, para o Kurt Lewin, as coisas não têm uma simples causa e efeito. A vida é multivariada. Tá? Ou seja, diversos fatores, diversas dimensões podem afetar certos elementos ou certas condições ou certas pessoas. E a ação que a pessoa vai realizar vai depender justamente de um cabo de guerra ou de um embate entre forças favoráveis e contrárias. Tá? E é justamente nesse embate de forças favoráveis e contrárias que o Kurt Lewin vai tentar desenvolver essa teoria do campo de força, tá? Que ele chama de análise do campo de força. Tá? Então, se nós vamos ficar aqui de forma mais focada no tema de resiliência, nós podemos pensar que existem forças que aumentam a minha resiliência e existem forças que diminuem a minha resiliência, a minha capacidade de superação. Tá? Então, para o Kurt Lewin, o leitor, o estudante, o pesquisador deveria tentar fazer essa análise dessas duas forças, desses dois tipos de forças. Forças favoráveis ou indutoras a mudanças e forças restritivas. Tá? E criar um plano de ação a ponto de desbalancear de forma favorável a mudança. Ou seja, tentando aumentar as forças indutoras da mudança, as forças que aumentam a resiliência, e tentando diminuir as forças que diminuem a resiliência pessoal. Tá? Então é nesse plano de ação, nesse desequilíbrio planejado que o Kurt Lewin vai trabalhar. É uma teoria bem interessante que percebe que a vida do Kurt Lewin é multidimensional, existem multiforças ou elementos multifacetados que influenciam, tá, nos pequenos detalhes ou influenciam de algum modo a ação ou a direção da pessoa. Tá? Então é interessante que é uma análise racional da resiliência, deixando de lado um pouquinho esse lado mais romântico e começando a fazer com que o indivíduo se auto-examine, se autoconheça, que faça uma exploração interna para realmente saber quais são as suas forças, quais são as suas fortalezas de resiliência, tá? E quais são as suas fraquezas, quais são as suas ameaças, quais são os seus pontos fracos. Ok, pessoal? Então eu vou deixar para vocês agora como tarefa esse trabalho de resiliência pessoal, de autoanálise pessoal, justamente fazendo com que vocês busquem uma reflexão e uma compreensão melhor do papel da resiliência em vocês, bem como nos benefícios, tá? Que eu acho que vai ser bem importante. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado dessa aula breve, mas muito importante sobre resiliência. Ok?